Fala pessoal, beleza? Hoje nós vamos estar resolvendo a semana 5 aí, né? Do PET 4 do pessoal do sétimo ano, beleza? A semana tava faltando aí resolver e agora nós vamos resolver a semana 5 aí. Acompanhe comigo a leitura do enunciado. Olha, uma das principais causas da degradação de peixes frescos é a contaminação por bactérias. O gráfico apresenta resultados de um estudo acerca da temperatura de peixes frescos vendidos em 5 peixarias. O ideal é que esses peixes sejam vendidos com a temperatura entre 2 e 4 graus centígrados, né? Então aqui está o gráfico, né, dos peixes aqui, né, que foram vendidos, né? E aqui está falando o seguinte, olha, selecionando-se aleatoriamente uma das 5 peixarias pesquisadas, determina a probabilidade de ela vender peixes frescos na condição ideal. Então, a condição ideal aqui, ó, nós sabemos que, né, vou ter que colocar aqui para a gente só, a condição ideal é que esteja entre 2 e 4 graus centígrados, né? Então, e aqui tem as temperaturas aqui, ó, dos peixes, né? E aí, para a gente estar resolvendo essa questão, a gente tem que utilizar essa formulazinha aqui, olha, que é probabilidade pedida é P, né, que é a fórmula, número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Então, com essa fórmula, a gente consegue resolver aqui, né, bem tranquilo, bem simples. E como que funciona isso? Funciona o seguinte, o que é o número de casos favorável? É o que eu quero que aconteça. E o que eu quero que aconteça aqui? Que se eu selecionar aqui uma dessas peixarias, né, qual que é, né, a probabilidade dela vender peixes, né, frescos na condição ideal? Que esteja entre 2 e 4 graus centígrados. Então, a única opção aqui, olha, o nosso evento favorável é esse aqui, ó, que é o 2,3 graus centígrados, que é a única condição que é favorável aqui, né, para o peixe não ser contaminado aí por bactérias. Os outros aqui, olha, tá bem alto, olha, 14, 13, 10. Então, assim, a condição favorável é essa condição. E qual que é o número de casos possíveis? É só você contar que ó, tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós ficamos aqui, olha, ficamos com 1, né, que é os casos favoráveis, sobre 5 que são os casos possíveis, né? E aqui no caso, se eu quiser saber, né, qual que é o percentual, né, de 1 sobre 5, é bem simples. Basta eu pegar a fração, né, eu pego a fração e eu multiplico ela por 100, né? 100 de 100%. Então, uma vez 100 vai dar 100, né? E 100 dividido por 5 dá quanto? 20, né? Então, esse 1 aqui representa 20%, né, de todos os números de casos aqui possíveis, pessoal. Bom, agora vamos resolver a questão de número 2. Acompanhe comigo a leitura do enunciado. As ex-23 alunas de uma turma que completou o ensino médio há 10 anos se encontraram em uma reunião comemorativa. Várias delas haviam se casado e tido filhos. A distribuição das mulheres, de acordo com a quantidade de filhos, é mostrada no gráfico abaixo. Então aqui, né, está o gráfico, né, da quantidade de mulheres, né, que 8 mulheres, né, não tiveram filhos. Aqui está na metade, são 7 mulheres que tiveram um filho. Aqui 6 mulheres tiveram 2 filhos e aqui 2 mulheres tiveram 3 filhos. Aí aqui ele continua falando assim, olha, um prêmio foi sorteado entre todos os filhos, né, dessas ex-alunas. Determina a probabilidade de que a criança premiada tenha sido, né, um filho ou uma filha. Bom, então para isso, vamos fazer o seguinte aqui, pessoal. Olha, vamos lá. Vamos ordenar aqui por quantidade de filhos, né? Então vamos lá aqui, olha, um filho. Então, um filho, se a gente parar para perceber aqui, olha, para verificar, olha, ó, foram 7, que tá vendo? Que está na metade do 6, está entre o 6 e o 8. Então, a gente conclui que é 7. Então, aqui, olha, 7 vezes 1, né? 7 vezes 1, que é igual a 7. Então, aqui no caso, 7 mulheres, né, tiveram um filho. Agora, 2 filhos aqui, gente. Como que eu faço para saber que, olha, 2 filhos? Olha, então aqui, olha, 6 mulheres tiveram 2 filhos, tá? Então, 6 mulheres, então 2 filhos.
Então, colocando aqui, ó, 2 filhos. Então, 6 mulheres tiveram 2 filhos. Então, quantidade de filhos aqui é um total de 12, né? E com 3 filhos, né? Aqui nós temos 3 filhos, olha. 2 mulheres tiveram 3 filhos. Aqui, olha, 2 mulheres tiveram 3 filhos. Então, a gente coloca aqui, olha, 3 filhos, né? Então, ó, 2 mulheres vezes, né, 3 filhos, então igual a 6 filhos. Então, se a gente colocar aqui o total de filhos, né? Vamos colocar aqui o total de filhos foi 7 mais 12 mais 6. Então, aqui nós temos 19 mais 6, dá um total de 25 filhos. Então, né, essas ex-alunas aí, né, que se encontraram, né, 10 anos depois, né, elas tiveram aí um total de 25 filhos, né, muitos filhos, né. E aí ele quer saber o seguinte, olha, um prêmio foi sorteado entre todos os filhos dessas ex-alunas. Determina a probabilidade que uma criança premiada tenha sido um filho, olha, um. Então, nós temos aqui, olha, essa opção, que são 7, né? Então, 7 mulheres tiveram um filho, então 7 filhos. Então, a gente pega aqui, olha, o número de casos favoráveis, que é a nossa fórmula, né? Então, o número de casos favoráveis aí no caso é o 7, é o que eu quero que aconteça, né? Então, aqui, olha, é o 7. E o número de casos possíveis aqui é o 25, ok? Então, é o 25. Bom, ele perguntou só isso, né? Não fez mais perguntas. Mas se caso, né? Se eu quisesse achar isso aqui, né? Na forma decimal, basta eu dividir o 7 por 25. Efetuando essa divisão, a gente vai encontrar o valor de 0,28. E se eu quiser passar para a forma decimal, basta eu pegar esse 0,28 e multiplicar por 100, que vai dar um total de 28%. Bom, pessoal, agora a gente vai resolver a questão de número 3, tá? Acompanhe comigo a leitura do enunciado. O diretor de um colégio leu numa revista que os pés das mulheres estavam aumentando há alguns anos. A média do tamanho dos calçados das mulheres era de 35,5 e hoje é de 37. Embora não fosse uma informação científica, ele ficou curioso e fez uma pesquisa com as funcionárias do seu colégio, obtendo o quadro a seguir. Aqui está o quadro, né, que ele fez a pesquisa, né? Escolhendo uma funcionária ao acaso e sabendo que ela tem calçado maior que 36, determine a probabilidade de ela calçar 38. Bom, então aqui ele está querendo que a gente, né, escolha uma funcionária, né, que ela calce um número maior que 36, né? E qual que é a probabilidade dela calçar 38? Bom, vamos lá. Questão bem tranquila e bem fácil aí. Olha, pessoal, então ele está querendo isso aqui, olha. Esse aqui é o meu evento favorável, né? Ele quer que ela calce 38, então são 10 opções. E aqui ele falou que ela tem, né, calçado maior que 36, então tem que ser maior que 36. Então, esse aqui, olha, esse aqui não vai entrar, né? Porque é menor. E esse aqui também não vai entrar, por quê? Porque é 36, tem que ser maior. Então, aí os meus eventos aqui, olha, o meu número de casos possíveis, que eu vou chamar aqui, ó, de NP, número de casos possíveis, vai ser no caso, olha, 3 mais 10 mais 1, que é igual a 14. Então, esse aqui é o número de casos possíveis. E o número de casos favorável é 10, tá? Então, os casos favoráveis, vou chamar de NF, é 10. Então, a gente aplicando aqui a fórmula, né? Nós temos aqui, olha, número de casos favoráveis, né? Sobre número de casos possíveis, que é a nossa fórmula para a gente contar a probabilidade aí. Então, os casos favoráveis aqui, né? É 10, né? E os casos possíveis é igual a 14, né? Bem fácil, né? Bem simples. E aí, se a gente quisesse transformar isso aqui numa forma decimal, entendeu? Ficaria 0,71. E se eu quisesse passar isso aqui para uma forma percentual, basta eu pegar o 0,71 e multiplicar por 100. Que aí nós teríamos aí, olha, 71%. Bom, pessoal, vamos resolver a questão agora de número 4.
Acompanhe comigo a leitura do enunciado. Para verificar e analisar o grau de deficiência de um teste que poderia ajudar no retrocesso de uma doença numa comunidade, uma equipe de biólogos, aplicou em um grupo de 500 ratos para detectar a presença dessa doença. Porém, o teste não é totalmente eficaz, podendo existir ratos saudáveis com resultado positivo e ratos doentes com resultado negativo. Sabe-se ainda que 100 ratos possuem a doença. Então, aqui no caso, 100 ratos possuem a doença. 20 ratos são saudáveis com resultados positivos. Então, 20 ratos são saudáveis com resultados positivos. E 40 são doentes com resultado negativo. Um rato foi escolhido ao acaso e verificou-se que o seu resultado deu negativo. Determina a probabilidade, desse rato ser saudável. Então, e o resultado deu negativo, E quer saber qual que é a probabilidade dele ser saudável e com resultado negativo. Então, aqui a gente sabe que a probabilidade, é o número de casos favoráveis, é o número de casos que eu quero que aconteça, sobre o número de casos possíveis. Bom, aqui o problema, ele nos deu aqui alguns dados importantes, Então, vamos anotar esses dados aqui, ó. Ele falou aqui, olha, que são, deixa eu colocar, pode ser de preto mesmo, que são 100 ratos, que tem a doença. Então, aqui 100 ratos. E ele falou assim, olha, que 20 ratos, são saudáveis com resultado positivo. Então, aqui, olha, 20 ratos são saudáveis com resultado positivos. E 40 ratos são doentes com resultado negativo. Então, aqui, olha, 40 são doentes, com resultado negativo. Então, aí eu fiz esse quadrinho aqui, para a gente poder visualizar melhor, para a gente poder achar também a nossa resposta, com mais rapidez. Então, aqui ele falou o seguinte, que 40 são doentes com resultado negativo. Então, eu vou colocar os 40 aqui, Coloquei os 40. Como eu sei que são um total de 100 ratos, eu sei que 60 ratos desses, são doentes com resultados positivos. Com relação aos ratos saudáveis, ele fala aqui, olha, que 20, são com resultado positivo. Então, aqui 20 são com resultado positivo. E no caso aqui, eu sei que se a gente parar para fazer uma análise aqui, eu sei que o total, de rato que a pesquisa foi feita com 500 ratos. Então, se eu sei aqui que eu já tenho aqui, olha, 100 ratos, que 60 mais 40, 100, alguns com resultados positivos, outros com resultado negativo. Se eu já tenho 100, quanto que falta para eu completar o quadro aqui? É fácil, eu pego 500 menos 100. 500 menos 100 vai dar um total de quanto? De 400, Então, eu coloco aqui, ó, 400. Bom, se eu sei que 20 ratos, são saudáveis com resultado positivo, então eu sei que a diferença vão ser os ratos saudáveis com resultado negativo, que no caso é 400 menos 20, que dá um total de 380 ratos. Então, aqui é 380. E aí, a gente fazendo essa soma aqui, 40 mais 380 vai dar 420, e com certeza aqui tem que dar quanto? 80, Porque 80 com 420 tem que dar o resultado de 500. Bom, feito isso, agora nós completamos o quadro, agora é fácil. É só a gente verificar o que está pedindo. Olha, um rato foi escolhido ao acaso e verificou-se que o seu resultado deu negativo. Então, o seu resultado deu negativo, E aqui, olha, determina a probabilidade desse rato ser saudável. Gente, rato saudável aqui, olha, com resultado negativo é esse aqui, olha, 380. Então, esse aqui é o nosso número de casos favoráveis. Então, vou colocar aqui, olha, número de casos favoráveis, vou colocar NF, sobre o nosso número, de casos possíveis. Isso aqui é a probabilidade do evento estar acontecendo, ok? Deixa eu só apagar isso aqui, olha. Só um segundinho, só tirar isso aqui, porque isso. Ok, agora certinho. Então, olha só. Aqui o número de casos possíveis que eu quero é o 380, porque está pedindo aqui, olha, que o resultado foi negativo, Mas os ratos são o quê? Saudáveis. Então, 380, E aqui, no caso,
Qual que vai ser? Eu vou colocar o 500 ou eu vou colocar o 420? Com certeza, o nosso número de casos possível aqui é quanto? 420, ok? Se caso a gente, né, fosse aqui colocar essa fração, né, de forma irredutível, a gente primeiro cortaria, né, o zero com zero, né, para ficar mais fácil. Depois aqui, olha, eu posso simplificar, né, dividir todo mundo aqui, ó, por 2, né, que no caso aqui, ó, ficaria assim, olha, 38, né, dividido por 2 dá quanto? Dá 19, né? E aqui, quanto que seria, né, 42 dividido por 2? Então, a gente ia encontrar um 21. E se eu quiser, né, encontrar esse valor aqui na forma decimal, é fácil. Basta eu dividir o 19 por 21. Efetuando essa divisão, vai dar um total aí, ó, de 0,904, tá? E se eu quiser passar isso aqui para a forma de percentual, de porcentual, é fácil. Basta eu multiplicar isso aqui por 100, né? Que daria um total aí de 90,4%. Bom, pessoal, agora nós vamos resolver a questão de número 5 aí, né? Do PET do pessoal do 7º ano. E nossa última questão, né, desse PET aí. Acompanhe comigo a leitura do enunciado. Maria ganhou de João 9 pulseiras, 4 delas de prata, 5 delas de ouro, né? Maria ganhou de Pedro 11 pulseiras, 8 delas de prata e 3 de ouro. Maria guarda todas essas pulseiras, e apenas essas, em sua pequena caixa de joia. Uma noite, arrumando-se apressadamente para ir ao cinema com João, Maria retira ao acaso uma pulseira de sua pequena caixa de joias. Ela vê então que retirou uma pulseira de prata. Levando em conta as informações, determina a probabilidade de que a pulseira de prata que Maria retirou seja uma das pulseiras que ganhou de João. Ó, legal, né? Então, aqui está se tratando de uma questão, né, de probabilidade. Eu fiz esse quadro aqui, né, para estar nos auxiliando na resolução, né, dessa atividade. Então, vamos colocar aqui os dados aqui no quadro que vai nos auxiliar muito. Então, olha só. Maria ganhou de João 9 pulseiras. Então, 9, né, o total são 9. E ele falou 4 delas, né, de prata e 5 de ouro. Então, aqui, olha, 4 delas de prata, né? Vamos colocar aqui, olha. 4 de prata e 5 de ouro. Total de 9 pulseiras, né? E ele falou assim, ó, Maria ganhou de Pedro, né? Agora já é Pedro, né? 11 pulseiras. 8 delas de prata, né? E 3 de ouro. Então, aqui, olha, ela ganhou, então, de Pedro, né? 11 pulseiras, 8 delas de prata, né? E 3 de ouro, né? Que dá um total de 11 pulseiras, né? Então, aqui nós temos um total de 12, né? E aqui nós temos um total de 8, né? E o total aqui são 20 pulseiras, né? Agora, vamos lá, saber o que ele está querendo. Olha, determina a probabilidade de que a pulseira, né, de prata que Maria retirou seja uma das pulseiras que ganhou de João. Então, as pulseiras de prata aqui, se a gente verificar, nós temos um total de quanto? De 12. Então, esse aqui, olha, o nosso número de casos favoráveis é 12. Então, colocar aqui, olha, probabilidade, né, do evento acontecer é igual ao número de casos favoráveis sobre ao número de casos possíveis. Então, os casos favoráveis aqui ela ganhou de quem? De João. Então, vou trocar a cor aqui, é 4, né? Porque aqui, olha, o João, né, deu 4 pulseiras para ela de prata. E aqui o número de casos favoráveis, no caso aqui é 12, né? Porque são 4 mais 8 aqui, né, pessoal? Que são um total de pulseiras, né, de prata, né? E no caso, se eu simplificar isso aqui, né, todo mundo aqui, ó, por 4, né? Todo mundo por 4, 4 dividido por 4 dá 1, né? E 12 dividido por 4 dá 3. Se eu quiser, né, na verdade, se a gente fizer aqui, colocar esse número na forma, né, esse número aqui, ó, na forma
decimal, basta dividir 1 por 3. Efetuando essa divisão, vai ficar 0,333333, continua. E se a gente for colocar isso aqui na forma de percentual, né, de porcentual, vai ficar assim, ó, 0,33, né, que o 33 repete o tempo todo, vezes 100, que vai dar um total aí de 33%. Eu espero que vocês tenham entendido, né, essa matéria de probabilidade, que é uma matéria, tipo assim, que ao mesmo tempo que é bem simples, né, requer um pouco de atenção, né, e eu peço a vocês que ainda não se inscreveram no canal, né, que possa se inscrever no canal para estar ajudando esse trabalho aí. Então, grande abraço a todos, fiquem com Deus, pessoal!